O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real. Conforme temos insistido nesses programas que retomamos a nossa rotina de gravações de edições inéditas, entendo que estamos diante de um novo momento, de uma nova era. Assim como há 2020 anos atrás tivemos a era AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, certamente estamos num período de transição entre o anticoronavírus e o depois coronavírus. A circunstância e o cenário que se apresenta ainda é muito desconhecido, inclusive da própria comunidade científica, que está debruçada intensamente em encontrar a melhor solução, que é a vacina, que entendo que, ao ser distribuída e aplicada nas 7 bilhões e 200 milhões de pessoas do planeta Terra, estaremos totalmente imunes desta situação absolutamente cruel. E, para tanto, precisamos ter a melhor vacina que se dispõe nesse momento, que é a informação. Sendo assim, o programa Cidade Real novamente terá a oportunidade de lhe oferecer informações de utilidade pública. Até porque também entendo que estamos diante de um momento muito parecido com uma guerra biológica. Guardadas as devidas proporções, estamos vivenciando a Terceira Guerra Mundial, diferente das outras em que se utilizavam granadas, bombas, tanques de guerra e aviões de caça. Desta vez, o inimigo é invisível. Desta vez, o inimigo é traiçoeiro. E precisamos estar absolutamente preparados e, de certa maneira, disciplinados para entender e obedecer às determinações sanitárias dos órgãos governamentais, que assim o fazem, por vezes, no método das tentativas, mas, evidentemente, sempre procurando preservar a vida. Ainda teremos um período muito difícil, em que nos exigirá bastante, sobretudo, controle emocional. Uma vez que todas as relações, quer seja pessoal, familiar e profissional, serão profundamente modificadas. Disse que teremos o novo normal e que ainda não sabemos como acontecerá. Portanto, é preciso que você tenha fonte confiável para entender o atual cenário e, assim, se posicionar e ajustar a sua rotina diária. Observamos profundas transformações e alterações que estão acontecendo muito rapidamente, até porque o número de pessoas atingidas de maneira fatal ou não são cada vez mais crescentes. Cautela e canja de galinha não fazem mal absolutamente a ninguém, a não ser para a própria galinha, por motivos óbvios. Então, o programa Cidade Real vai lhe oferecer, nesta edição, informações do seu interesse, recebendo uma ilustre convidada que conhece com profundidade e com competência todo este cenário, tanto no que se refere ao aspecto científico quanto ao aspecto administrativo no âmbito de nossa cidade. Vale acompanhar e assistir atentamente. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sempre ela, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição
inédita do programa Cidade Real, que tem a operação técnica do companheiro e fiel amigo Marconi JR, que conta com o indispensável apoio dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 6 de julho de 2020. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre levando até você informação de utilidade pública, sobretudo neste momento em que me parece ser a melhor vacina. Até porque, através da informação, você consegue esclarecer todas as suas dúvidas, consegue ajustar a sua rotina, consegue entender o atual momento, consegue fazer uma leitura do cenário que é cruel ainda nesta circunstância e assim sobreviver. Precisamos nos cercar de boas informações para que neste período de transição possamos, sobretudo, manter a integridade pessoal da nossa família e dos nossos amigos. Sendo assim, temos a honra, o privilégio e a satisfação de receber nesta edição Fabiola Pena, subsecretária de Vigilância em Saúde. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a nossa produção se sentem honradas com a sua presença. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade, de mais um momento tão especial com toda a sua audiência, de podermos esclarecer aí e tentar sanar algumas dúvidas que a população possa ter, que a gente possa esclarecer nesse momento, como você falou, um novo momento, sem precedentes, e que a gente precisa realmente estar atento a tudo que vem sendo descoberto pela ciência e acompanhando esse momento. Ótimo, teremos muito o que conversar e esclarecer. Mas antes, quero registrar o meu agradecimento pessoal ao companheiro, amigo de longa data,
jornalista extremamente profissional, competente, multimídia, Davi Macena. Figura fantástica que atualmente ocupa a Secretaria de Comunicação do Governo Municipal e que, juntamente também com a querida primeira-dama, Cristina Vale Pinheiro Bravo, conseguiu promover esta ocasião. Agradeço a ambos pelos contatos que mantive e pelo atendimento à nossa solicitação, que, sobretudo, tem por finalidade levar informação do seu interesse. Para o querido amigo Davi Macena, um abraço e um beijo virtual. Da mesma forma, para a queridíssima primeira-dama, Cristina Vale Pinheiro Bravo, que Deus abençoe ambos. Sendo assim, querida Fabíola, quero lhe ouvir acerca desta situação de uma forma geral. Antes de tratarmos das questões específicas, você que conhece muito da questão, qual a sua leitura desta pandemia no contexto geral? É realmente muito grave? Ela é cruel? Ou estaríamos sendo vítimas de exageros, de campanhas midiáticas, de pânico, enfim? Você, como profissional do setor, que conhece muito do tema, qual a sua leitura inicial quando tomou conhecimento do cenário? Então, Zuri, trazendo aí a minha experiência, né, não são tantos, mas já há alguns anos na área da saúde pública e já vivenciando outras emergências graves em saúde, né, como foi a H1N1, a dengue, né, a questão da Zika, o próprio desastre de 2011, a gente vê que essa pandemia ela é realmente sem precedentes, né? Sem precedentes no que diz respeito à saúde, é o desafio que está sendo para a ciência, né, em descobrir logo um tratamento específico, uma vacina específica, o que a gente não vivenciou com o H1N1, que rapidamente foi feito e descoberto essa vacina, esse tratamento. No ano seguinte, a gente já tinha a situação controlada. E a gente vê que o coronavírus, apesar de ser um vírus para o lado morfológico, né, da construção dele, ele não é um vírus tão difícil de ser identificado. Portanto, está dando trabalho à ciência e a gente está vendo o mundo inteiro debruçado buscando essas informações para que a gente possa sanar, achar a cura ou a prevenção dela, né? O mais importante. Mas, assim, dentro dessa vivência que nós temos e que eu já vivenciei em outros momentos, não vi nada igual, porque ela não impacta só na saúde, né, e na quantidade infinita de perdas que a gente vem tendo ao redor do mundo, mas também o que traz de impacto financeiro, comportamental, na saúde mental das pessoas, né? Essa questão da necessidade do confinamento de uma hora para outra, né? Estávamos na nossa vida rotineira, cotidiana, e da noite para o dia tivemos que nos confinar, né? O impacto que pode trazer para essa próxima geração que está vindo aí das crianças, né? Esses novos hábitos, dependendo da faixa etária. Então, a gente tem que trabalhar com muitas questões em função de uma doença que aparentemente, né, a gente chama de novo coronavírus, mas o coronavírus ele já trazia problemas de saúde, problemas facilmente vencidos, os resfriados das crianças tão comuns, né? A maioria são trazidos pelo coronavírus, mas não por esse. Pelo coronavírus. Sim, mas não por esse, né, por essa apresentação atual do novo coronavírus, né, que traz aí a doença Covid-19. É uma pandemia que veio, né, mostrar que mesmo países com altíssima tecnologia, né, com altíssimo poder de enfrentamento até por estruturas políticas diferenciadas em relação ao Brasil, e que teve o impacto que teve, como na China, como países da Europa, né? Então, é um grande desafio, né, para todos nós da saúde pública, da saúde de forma geral, porque não mexeu inicialmente, nem era um problema de saúde pública, né? Ele se iniciou impactando muito mais a iniciativa privada, os hospitais privados, a rede privada de saúde, e que hoje a gente vê aí uma demanda aumentada também nos hospitais públicos, como não poderia ser diferente, já que estamos num país onde tem um sistema único de saúde, universal a todos, né? Agora, eu disse no meu editorial inicial que ainda é uma questão bastante desconhecida da comunidade científica, médica, até porque existem, neste momento, cerca de 100 vacinas sendo pesquisadas em todo o mundo. Algumas, evidentemente, num estágio mais avançado.
e anuncia-se que, caso tenhamos sucesso nessa fase de testes, que provavelmente no início do próximo ano já teremos uma esperança no que se refere a ter uma vacina a ser aplicada em toda a população, porque, sobretudo, os laboratórios, os institutos estão trabalhando intensamente. Mas, pelo contato que você tem com a comunidade, com outros colegas, é algo ainda que assusta. É uma situação que causa muita indefinição e incerteza na sua cura, ou seja, as alternativas que são buscadas, por vezes, são descartadas? Na verdade, a gente tem aí várias possibilidades, várias hipóteses terapêuticas, né, nada ainda comprovado. Aqui em Friburgo mesmo, né, vem se estabelecendo um novo protocolo de tratamento, baseado em outras medicações que são utilizadas, inclusive, em tratamentos de doença autoimune, né, outros tipos de anti-inflamatório, que tem trazido resultado, mas aí depende do quadro da pessoa, se ela já tem uma outra comorbidade, se ela já tem uma outra doença, né, que possa concorrer e agravar o quadro do coronavírus. Então, a gente realmente ainda não tem uma definição única de um tratamento específico, como, por exemplo, eu citei do H1N1, Exatamente. Né, do influenza, que hoje a gente já tem um tratamento que é utilizado em todo o mundo e que já sabe que cura, né? Tem uma vacina que é altamente eficaz, né, e que nós, mesmo nesse momento de pandemia que estamos vivendo, fizemos uma brilhante campanha aqui no município de Nova Friburgo, né? Vacinamos aí mais de 60 mil habitantes, muito superior à média estabelecida pelo Ministério. Então, a gente, mesmo com todo esse movimento, não podendo aglomerar as pessoas, nós criamos várias estratégias, mobilizamos toda a equipe de saúde para que a gente desse conta, porque também é uma doença grave, também é uma doença que mata, mas que, felizmente, já temos uma vacina bastante eficaz, né? Exatamente. O Brasil, ele possui grandes potências, né, na pesquisa, no apoio à pesquisa, no apoio à produção de imunobiológicos, de vacinas, e que essa parceria, né, que a gente vem vendo se aproximando da Fundação Oswaldo Cruz também nos dá uma maior esperança. Nós que já batalhamos há algum tempo dentro da saúde pública, né, a gente entende que a Fundação ela é uma referência mundial. Né, no que se diz a respeito a enfrentamentos de emergência, a saídas para essas situações que a gente não vê muita luz ao fim do túnel. Isso permite, né, citar também o Instituto Butantan, Sim, em São Paulo, que é uma outra referência mundial, né? Nós temos aí várias potências no Brasil, né, e que a gente vê assim com muito bons olhos a parceria com as universidades do exterior, já que no primeiro momento ela não foi possibilitada a participar das pesquisas, mas que agora está tendo aí essa participação e que eu tenho certeza que vai gerar aí muitos bons frutos para a nossa população, pela capacidade produtiva que esses estabelecimentos têm, né, e que pode proporcionar, até porque eu entendo que assim que essa vacina for testada, e acredito que vai ser testada em diversas faixas etárias, que ela, claro, né, como toda vacina, tem algumas contraindicações, certamente, mas eu imagino que seja uma vacina para ser aplicada em larga escala, e não como foi inicialmente, por exemplo, a influenza, que aplicava só em idosos, né, e depois foi ampliando. Exatamente. Eu imagino que pelo impacto que o novo coronavírus trouxe, provavelmente será uma vacina aplicada em larga escala na população. Qual o maior desafio da administração pública municipal? Porque, certamente, no mundo inteiro, nenhuma administração, qualquer que seja, pública, estava preparada para essa situação, que começa na China, na cidade de Wuhan, em meados de setembro. Se bem que outros estudiosos já levantam a possibilidade de que tenha se iniciado no mês de agosto, nos esgotos de Barcelona, e eu tenho acompanhado muito o noticiário e as entrevistas. Mas, enfim, absolutamente nenhuma administração estava preparada para enfrentar essa situação. E Nova Friburgo certamente não é exceção da regra. Quando esta questão começou a tomar proporção, sobretudo com a declaração da Organização Mundial de Saúde, em 15 de março, me parece, no que se refere ao reconhecimento da pandemia, qual foi o principal desafio? A estrutura ou o controle da população?
As duas coisas. Nós temos aí algumas questões que é, né, conhecimento de todos. Como eu falei, né, quando a gente vivenciou as outras emergências, Duri, a gente tinha um encaminhamento único, né, uma direção única, como o próprio Sistema Único de Saúde preconiza, né, que o SUS ele é possuidor de 3 esferas de gestão com uma direção única do comando, né? E quando tem uma emergência, a gente sempre tem essa direção única. Nesse enfrentamento nós não tivemos, né? E nesse enfrentamento, como a gente necessitou afastar, né, a medida mais segura para a população era o isolamento social, o afastamento das pessoas dos seus convívios diários de família, de amigos, mas principalmente também dos seus trabalhos, empregos e ocupações, escolas, né, enfim, tudo parou de uma hora para outra. Esse impacto também que vem consequente ao coronavírus, né, à doença, ao impacto físico, ele também traz algumas mazelas aos municípios. Como eu disse, como não teve um direcionamento único, né, do governo federal ao estadual e ao municipal, acaba que os municípios ficaram muito solitários nos seus poderes de decisão. Solitários. Exatamente. O apoio, né, o apoio especialmente da parte da saúde, a gente não tinha uma política nacional, né? A gente viu aí diversas mudanças de comando da pasta do Ministério, em seguida do governo estadual. E só registrando, Fabiola, que nós estamos há 52 dias sem termos o titular do Ministério da Saúde. Obviamente que temos alguém responsável pelo setor, mas não temos ainda a definição e a indicação do titular do Ministério da Saúde, o que evidentemente prejudica as diretrizes, as orientações, o ordenamento. Exatamente. E aí começa a surgir a necessidade que os estados, mas principalmente os municípios, tomem as suas decisões. Felizmente, aqui no município de Friburgo, nós temos pessoas que já vivenciaram outras emergências e que já têm uma bagagem, uma experiência, um estudo, né? Várias pessoas que buscaram estudar e avançar, se pós-graduar nesses aspectos, e que a gente também tem o privilégio aqui, não trazendo para a questão política, mas mais para a nossa área técnica, o privilégio está sendo ouvido, né? A gente não vê isso em todos os municípios, né? Principalmente aqui ao nosso redor, e essa parceria, né, da administração municipal com a área técnica, entendemos e já estamos sendo reconhecidos assim, tanto por algumas formas de imprensa, como também pelas próprias secretarias de outros municípios, como um município que vem acertando, apesar da dificuldade, apesar de ser desconhecido, apesar de muitas perguntas ainda sem respostas, né? Mas dentro do nosso padrão de realidade aqui da região serrana, ainda estamos conseguindo dar conta da demanda que vem surgindo, especialmente na área hospitalar, né? Temos feito alguns protocolos bastante interessantes em relação à utilização, que é fundamental, principalmente nesse momento da atenção básica, né? E de todo esse envolvimento do setor da vigilância em saúde, que vem buscando, que vem estudando, que, né, estamos aí, junto com as pesquisas saindo, a gente vem acompanhando os resultados dos artigos, tentando trazer em tempo real alguma informação e algo que possa colaborar para que o prefeito e toda a gestão municipal possa tomar suas atitudes. Para aqueles que estão nos acompanhando, e a nossa audiência é bastante expressiva e por isso temos que ter responsabilidade com a informação, qual é a forma de atuação da vigilância em saúde? Para aqueles que ainda ouviram falar no setor, mas não sabem as suas funções, as suas competências e a sua maneira de atuar, como isso acontece? Então, a vigilância em saúde, né, ela vem como um modelo de atenção à saúde, né, um modelo alternativo ao modelo hospitalocêntrico, aquele modelo que pauta na cura, na recuperação e na reabilitação. Ele é um modelo que ele diz justamente o contrário, né, que prevenir é sempre melhor que remediar, que antecipar aos riscos é sempre melhor para que a gente possa ter uma situação dentro do previsto, dentro do controlável. Por isso eu digo que essa pandemia, ela fugiu ao nosso alcance, né, de previsibilidade, de controle inicial. Entendemos que poderia, lá no iniciozinho, quando a gente teve as notícias da China, quando começou a chegar na Europa, que a gente podia ter tido, sim, um enfrentamento mais enfático
a nível federal, nos portos, aeroportos, mas isso já é passado, né? E agora a gente precisa enfrentar o problema que já é aqui existente, uma questão que a gente também vem entendendo que conseguiu vencer o entendimento da população e dos órgãos de controle em relação, por exemplo, às barreiras sanitárias, né? Porque se a barreira fosse tão eficaz assim, a doença não tinha saído da China, não tinha chegado a todo mundo. Certamente. Então, a vigilância em saúde, como eu falei, esse modelo alternativo, esse modelo que antecede, que visa os riscos, visa conhecer os riscos para que eles não se transformem em agravo ou doença. E aqui em Friburgo ele tem uma constituição, né, é uma subsecretaria da Secretaria de Saúde, onde está composta de alguns setores, como a vigilância sanitária, né, e aí que tem historicamente mais esse poder de polícia, de fiscalização. De fiscalização, mas que aqui em Nova Friburgo, né, assim como em diversos outros municípios do Brasil, a gente trabalha muito mais na lógica educativa do que na punitiva, até pela nossa capacidade instalada mesmo de recursos humanos. Então a gente trabalha muito mais a questão educativa, tanto que fizemos isso, estamos fazendo isso de forma exaustiva, com os nossos fiscais, em grande parceria com a criação da Força Tarefa, envolvendo outros setores de fiscalização, a Guarda Municipal, Polícia Militar. Então todos imbuídos na busca de um controle dessa doença e trabalhando a questão do comportamento da população, né? Não adianta a gente punir se a gente não tenta orientar para que aquela pessoa se conscientize da necessidade da mudança. Perfeito. Né? Além disso, a gente tem a vigilância epidemiológica, que é quem detém o conhecimento mais técnico das informações, que trabalha os dados, que cria os boletins, as notas técnicas, né? Para que a gente oriente a rede de atenção à saúde, né? Então, a vigilância epidemiológica é o grande norteador das ações da rede de atenção à saúde, é assim que precisa ser. Temos a vigilância em saúde ambiental, né? Que cuida dos fatores ambientais que influenciam na saúde humana. Temos alguns programas, por exemplo, o controle de IST, AIDS, hepatites virais, o programa de controle de tuberculose e hanseníase, o programa também de imunização, né? Que, como eu falei, a gente fez aí com parceria de toda a rede de atenção, uma grande campanha em tempo recorde, né? Vacinando principalmente os públicos mais vulneráveis, que eram os profissionais de saúde e os idosos, com uma alta cobertura vacinal nesses públicos. E tem também o setor de promoção da saúde, que é o nosso sonho de consumo, é chegar nesse nível, que a gente possa, de fato, falar de saúde e não de doença. Perfeito. Né? Então, a gente tem alguns setores que trabalham o controle do tabagismo, a nossa saúde auditiva, né? E os fatores que podem influenciar nessas perdas auditivas, a questão da vigilância alimentar e nutricional, né? Então, são vários os programas que compõem essa grande subsecretaria e que a gente fica muito feliz de... Infelizmente precisou acontecer, né, essa grande pandemia, mas de ver hoje um reconhecimento do governo municipal e de outras secretarias, o entendimento, né, de que para que a vigilância em saúde serve, que é muito além do que um fiscal na rua multando, interditando o estabelecimento, né, e tendo o valor devido para a tomada das decisões, que não têm sido fáceis, né? Muitas noites sem sono. Tenho certeza. Né? Mas porque a gente entende, a gente é solidário à questão econômica. Tanto que estamos aí, e eu falei que nesse final de semana eu fiquei bastante satisfeito de ver a compreensão, apesar de da rua estar cheia, a gente saber que muita gente não precisa estar ali naquele momento, que tem muita gente que ainda pode evitar as aglomerações. Mas, por exemplo, com a abertura de bares e restaurantes, não tivemos grandes informações de denúncia. Né? Eu mesmo pude visualizar, né, um passeio de carro que eu fiz com os meus filhos no final de semana e vi que realmente as pessoas estavam respeitando. Claro que muita gente ainda está com medo, né? Mas também, se cada um não fizer o seu papel, a sua parte, fica muito complicado a gente conseguir, porque senão daqui a uma semana, daqui a 15 dias, a gente é obrigado a fechar novamente. E nós vamos tratar disso, acerca dessas sinalizações das bandeiras, como acontecem, o que indicam. Nós temos que abordar isso com detalhes para orientar a população. Mas antes, quero também lhe indagar acerca da estrutura da Subsecretaria de Vigilância e Saúde. Você citou aqui um leque de atuações, todas elas voltadas para o bem-estar da população, do cidadão, e são absolutamente oportunas e indispensáveis. E sendo assim, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde consegue corresponder às demandas, ou seja, diante
dessa pluralidade de atuação, ela tem estrutura suficiente para atender a solicitação, a demanda, promover os programas, acompanhar todo o cenário de maneira assim bem proveitosa? Então, Zuri, o que nós temos presenciado e vivenciado, né? Então, a Subsecretaria de Vigilância, ela é uma subsecretaria composta, na sua grande parte, por servidores concursados, né? Concursados. Que fazem parte da nossa grade mesmo de servidores. Ela é uma equipe que vem envelhecendo, né? Vem se aproximando dos momentos de aposentadoria, de afastamento. Já perdemos alguns funcionários, né? Por óbito ou até por oportunidades melhores de emprego que apareceram. Mas é uma equipe muito sólida, né? E muito integrada, mas ainda insuficiente, né? A gente precisa realmente ampliar a nossa capacidade, mas como eu falei logo no início, né? A vigilância em saúde, ela norteia a rede, trabalha em rede. Então, muitas das coisas a gente amplia a nossa capacidade com a parceria com outros setores, né? Então, por exemplo, a Subsecretaria de Atenção Básica tem sido grande parceira nas ações, né? Estamos aí estabelecendo, eu até outro dia, numa brincadeira com a Subsecretaria de Atenção Básica, eu falei, a gente deve isso à população, parar uma hora para escrever isso e publicar as ações que nós viemos desenvolvendo, porque fica muitas vezes escondida, silenciosa, né? Mas que são ações que hoje a gente já vê um impacto quando a gente tem lá uma diminuição da necessidade de internação, do agravamento daquela pessoa que tem uma comorbidade importante, né? Pela ação lá quietinha da parte da atenção básica e da vigilância. Então, é um serviço que fica muitas das vezes silencioso, mas que é de suma importância. Anônimo, isso. Mas que é de suma importância para que a gente consiga controlar, né? Não uma pandemia ainda não estamos conseguindo, porque não depende só de Nova Friburgo, muito menos da Subsecretaria de Vigilância, mas fazemos parte desse processo. E nós, como eu falei, assim, somos uma equipe que trabalha muito com a questão da educação e saúde, né? Muito com a visão de que sozinhos não adianta a gente ditar uma regra para que a atenção básica cumpra, ou para que o Hospital Raul Sertã, a maternidade cumpra, ou até a rede privada, que eu queria até aproveitar e dizer que nós estamos também com uma grande parceria com o setor privado da saúde. Tanto os laboratórios quanto os hospitais privados têm sido parceiros demais no atendimento às nossas notas técnicas encaminhadas pela Secretaria de Estado, nas notificações da doença, nos exames, né, que eles vêm realizando, e todo o norteamento das ações junto conosco, né? Uma ação que a gente não viu em outros momentos e que a gente está vendo hoje, esse grande elo entre a rede pública e privada, que tem sido bastante importante para toda a população, né? Porque esse enfrentamento é de todos, né? Certamente. E que impacta a todos também. Então, vale a pena registrar essa parceria. E eu acho que essa parceria se dá muito ao nível dessa equipe, que é uma equipe aberta a diálogo, uma equipe aberta a opiniões e que agrega, né? Já que nós não somos muito, precisamos de apoio, né? Estamos sempre aceitando esses apoios. Então, quando a gente vê, por exemplo, a criação da Força Tarefa, né, que somou aos nossos fiscais sanitários, os fiscais da postura, da fazenda, do meio ambiente, né, de obras, a Guarda Municipal, que tem sido extremamente importante, a Polícia Militar. Então, a gente ganha peso, a gente ganha força. A gente norteia as ações, mas os braços aumentam, as pernas aumentam e a gente consegue dar um pouco mais de capilaridade. Mas, Uri, eu acho que nesse enfrentamento a gente poderia ter uma equipe, por exemplo, de fiscalização imensa. Não seria suficiente. Assim como eu falo quando a gente fala da dengue. Perfeito. Né? A gente pode ter um número de agentes imenso na população, mas se a gente não tiver o ato cidadão, né, que as pessoas entendam que é um dever de todos vencer essa pandemia. Né? A gente pode fazer, e aí as pessoas reclamam, poxa, estava tal lugar cheio, não tinha um fiscal lá vendo. Não vai ter fiscal em todos os lugares. E se a gente entender que cabe a todos nós, enquanto cidadãos friburguenses ou quem habita aqui no nosso município, fazer a sua parte, a gente nem vai lembrar que precisa do fiscal. Né? Porque nós mesmos podemos ser os nossos fiscais. Exatamente. Eu falo isso muito quando a gente fala da dengue, né? Porque às vezes eu tenho uma casa, eu cuido muito bem da minha casa e o meu vizinho não. Às vezes ele não vai ter nada, mas o mosquito vai vir para a minha casa e me infectar a minha família. Exatamente. Não dá para combinar com o mosquito da dengue, muito menos com o vírus do Covid-19, para onde ele vai, exatamente, de que forma que ele vai... Eu me cuidei, então não precisa vir aqui. Né? A imunidade, não dá para combinar, fazer uma agenda de infecção. Ele está
o tempo todo buscando as suas vítimas. Agora, Fabíola, já encerrando esse bloco, você fala bem. Obrigada. Você fala bem, menina. Você é empolgada, é motivada, é didática, entendeu? E é o sonho de consumo de todo apresentador. Ou seja, só faz as devidas interferências e deixa no modo stand-by. Finalizando este bloco, até porque nós precisamos tratar do recente decreto municipal, entre outros assuntos. Ainda assim, com todo esse cenário adverso, Nova Friburgo consegue se superar neste controle desta pandemia, ou seja, os resultados no entendimento das autoridades dos parâmetros são satisfatórios para cada 100 mil habitantes? Exatamente. Na verdade, a gente queria que o nosso cenário fosse 0 óbito. Exatamente. Né? Mas, na verdade, assim, a gente tem sim a questão da subnotificação, como tem em todo local, porque não foi uma metodologia adotada pelo Brasil a testagem em larga escala, e podemos falar um pouco melhor sobre a questão do teste. Mas, se a gente comparar com cenários parecidos com o nosso, populações em número, em tipo de perfil do município, semelhantes, né, nos que são mais semelhantes a nós percebemos que nós estamos indo pelo caminho correto. Por exemplo, nessa questão da retomada, de ser gradual, né, de considerar essas questões de bandeira. Nós temos tido também conversas com diversos setores, né, sindicatos patronais e de trabalhadores, conselhos das categorias de trabalhadores profissionais de saúde, Ministério Público, Defensoria. Então, tem sido algo bem dialogado com todos os setores, né, e a gente tem participado, enquanto saúde, de todas essas conversas. Eu acho que essa união, né, e eu acho que essa grande parceria de todos os poderes e de todas as instâncias tem trazido, sim, não aquele que a gente gostaria que ninguém tivesse morrido na cidade, mas ainda dentro do aceitável. Né, é sempre necessário, Fabíola, ressaltar a colaboração da população. Sim. Sem a qual colaboração, qualquer programa, qualquer estratégia, qualquer atuação será totalmente infrutífera. Não terá o sucesso e o êxito pretendido. A população precisa entender e colaborar. E sem precisar ter isso dentro de sua casa, né? Sem precisar passar pela situação de alguém grave lá no hospital ou de perder alguém, para que aí mude sua consciência, né? A gente tem que evitar que isso chegue perto da gente. E é o que você falou, se a gente não tiver essa grande parceria, eu entendo que o enfrentamento das doenças, né, transmissíveis, elas têm um ato cidadão, né? A gente precisa assumir essa cidadania, cada um fazer a sua parte, ter empatia, né? Olhar para o outro. Poxa, eu não tenho uma comorbidade, mas se eu não me cuidar, eu posso levar para casa para alguém que tenha. Então, é o trabalho mesmo que de um amparando o outro, né? Aquela coisa que a gente diz, ninguém solta a mão de ninguém, para que a gente possa juntos, né? Poder público, né? Iniciativa privada, Poder Judiciário, Ministério Público e grande parceria da população. Sem dúvida. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos conversando com Fabíola Pena, que responde pela vigilância em saúde em Nova Friburgo, com vínculo direto à Secretaria Municipal de Saúde. Ela cuida, na sua pessoa, exatamente pelos programas e projetos que descreveu aqui com riqueza de detalhes no decorrer do programa. Portanto, é preciso se entender essa estrutura para saber, inclusive, a quem recorrer, para saber de que forma podemos colaborar. Trata-se de questão de sobrevivência. Você não consegue se isolar no seu ambiente, criar uma bolha imune à infecção, porque certamente ela poderá ser vulnerável. Sobretudo, é preciso se ter informação, disciplina, bom senso, cautela e sabedoria. E, evidentemente, a vacina num segundo momento. Mas nesta situação,
em que ainda me parece que pretendemos e precisamos aprender muito, o comportamento melhor é exatamente esse. Tenha certeza absoluta que, acompanhando e obedecendo às determinações sanitárias dos órgãos governamentais, a probabilidade de sobrevivência é muito maior. Eu não defendo o radicalismo, eu defendo a inteligência e a estratégia. Sou adepto, sobretudo, do isolamento vertical e do afastamento social. São duas questões que podem ser combinadas. Até porque o lockdown, que é um termo muito chique, que se aplica ao setor da saúde, também está causando profundos e sérios danos à economia. Então, o equilíbrio, mais uma vez, precisa ser encontrado. Depois do intervalo, continuaremos conversando com a competente, didática e motivada Fabíola Pena. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública nas noites de segunda-feira. E, sendo assim, estamos conversando com Fabíola Pena
subsecretária de Vigilância em Saúde, que está nos proporcionando aqui um momento de, sobretudo, termos conhecimento de orientações absolutamente oportunas e indispensáveis. E certamente trataremos de várias outras questões que são do seu total interesse, assim como também é do seu interesse o quadro Opinião Pública, que é gravado e promovido pelo ilustre amigo e nobre companheiro e preocupado vascaíno, professor e jornalista Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que sempre nos oferece minutos da sua sabedoria. Me parece que eu até vou mudar ou dar outra denominação ao quadro Opinião Pública, porque a sua participação é sempre muito pragmática, é sempre muito bem concebida e com total independência editorial. Aqui no programa Cidade Real não temos qualquer censura, ou seja, entendemos que o contraditório incomoda, mas é saudável. Sendo assim, vamos juntos acompanhar o quadro Opinião Pública. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. E o tema que está incomodando a todos aqui na cidade diz respeito ao hospital de campanha. Notícias dão conta de que estudos feitos na Secretaria Estadual de Saúde chegaram à conclusão de que não é viável dar continuidade àquela obra ali no ginásio do SESI, na Avenida Roberto Silveira. Levantamentos feitos dizem que cerca de 60 milhões de reais já foram investidos ali, naquele complexo. Esse país não tem mais a capacidade de brincar com dinheiro. Isso é uma brincadeira. Por que não pegaram esses recursos e não levaram para o Hospital Raul Sertã, que tem uma ampliação de uma unidade quase concluída, e não fizeram a devida adaptação para atender às necessidades que, porventura, surjam dessa pandemia? Passada a pandemia, você teria instalações dentro da unidade do Hospital Municipal Raul Sertã que poderiam ser aproveitadas ao longo do tempo. Aí eu pergunto, quem é que planejou? Quem é que autorizou? Quem é que agora chega à conclusão de que não é viável a conclusão dessa obra? São perguntas que não têm respostas, ou melhor, o silêncio é a resposta. Chega de mediocridade administrativa em todos os setores desse país. Não dá para brincar com dinheiro público, não dá para ter irresponsáveis no comando da coisa pública. Está chegando a hora de mudar isso tudo, porque o povo está cansado. O povo não aguenta mais esse tipo de coisa. Entra governo, sai governo e a mediocridade só aumenta. Essa é a nossa opinião e é pública. Até. Isto posto, querida Fabiola, queremos ouvi-la. Obviamente que a nossa pauta ainda tem vários itens a serem tratados e eu quero, neste momento, lhe convidar para retornar na próxima semana. Nós precisamos avaliar com profundidade essa situação, precisamos esclarecer os testes que estão sendo feitos, melhor dizendo, as medidas que estão sendo adotadas, a sinalização das bandeiras, enfim, temos muito que detalhar mais especificamente. Nesta primeira edição, a gente está falando do contexto geral, até para poder justamente dar ciência a quem nos está assistindo deste momento. Mas nós, especialmente a nossa
maciça audiência quer tê-la aqui na semana que vem, sobretudo, Fabíola, para ouvi-la no que se refere à saúde mental, ao controle emocional que aquelas pessoas que estão sendo submetidas de maneira muito cruel ao atual momento precisam também ter esclarecimentos. Podemos confirmar a sua ilustre presença na edição da próxima semana? Deus quiser, estaremos aí. Deus irá querer, sobretudo, nos protegendo. Ótimo. Mas ainda nessas situações que nos surpreende, e, sobretudo, com a proposta da criação de hospitais de campanha, e, conforme lhe disse, queremos ouvi-la, me parece, salvo o melhor juízo, desperdício e mau uso do dinheiro público. Uma vez que nós temos outros espaços em Nova Friburgo, e cito, por exemplo, o próprio ginásio do SESI, que é moderníssimo, o CIEP, que fica ao lado, que está desativado, tem uma estrutura física muito grande, inúmeras salas, área externa para montagem de tendas, para estacionamento, o deslocamento nos pavimentos do CIEP através de rampa, feito através de rampa, o que facilita tremendamente. Teríamos, por exemplo, o Hospital Santa Terezinha, que está absolutamente desativado no bairro do Catarcione, e também, conforme muito bem disse o professor Jorge, o próprio Hospital Municipal Raul Sertã. O que lhe parece esta proposta da criação do hospital de campanha, que me parece também, para ser redundante, não vai atender à demanda da população no seu devido tempo? Então, o hospital de campanha, a gente da área técnica participou, na verdade o município, né, participou de forma muito remota dessa decisão da instalação do hospital de campanha. Eu queria ressaltar, né, que a gente tem o nosso Sistema Único de Saúde, que ele tem as 3 esferas de gestão, né, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as municipais. Cada uma delas tem as suas responsabilidades e as atribuições. E está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado a gestão de leitos de alta complexidade, como são os leitos utilizados para tratamento da Covid-19, que são os leitos de terapia intensiva, CTIs, né? Então, era uma atribuição e é uma atribuição do governo do Estado prover e garantir esses leitos para a sua população dos 92 municípios. Então, essa é uma estratégia que é lançada à mão em momentos de pandemia ou em situações de emergência, como a gente teve na situação de 2011, né, com a instalação aqui dos hospitais de campanha militares, do Bombeiro, da Marinha, e que, ao final, isso é recolhido. É claro que as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, elas possuem essa estrutura para momentos de necessidade e que são apoiados aí pelo governo federal e estaduais. Então, o hospital de campanha ele é uma estratégia utilizada em situações de emergência, né? Agora, quanto a... o hospital de campanha também merece dizer que ele não era só para Friburgo, ele seria regulado, assim como todos os leitos que temos lá, né? Os 10 leitos que possui hoje o Hospital Raul Sertã para a ala Covid de CTI, eles são regulados. Hoje nós não precisamos, até o momento, regular ninguém do município e não deixamos de atender ninguém de outros municípios da região, como é o nosso papel de município polo, né? Respeitando outro princípio do Sistema Único de Saúde, que é a regionalização. A gente deu conta até agora e vem dando conta até agora dos atendimentos para a questão do Covid. Mas o hospital de campanha é uma estratégia e foi a estratégia idealizada pelo governo do Estado, né? No momento, e nós já fomos lá no hospital e visualizamos a estrutura já montada, né, independente de local, de opção de escolha, isso foi uma decisão, houve a sugestão do local, mas também houve outras possibilidades e ali foi eleito o melhor local pela Secretaria de Estado e pela organização social que até então comandava. E iniciou-se, né, e a gente hoje tem como praticamente a estrutura física dele totalmente montada, funcionários, né, já contratados para trabalhar lá, equipamentos que já seriam disponibilizados, alguns já estão lá instalados, como tomógrafos, por exemplo. Então, a gente hoje, assim, eu vou dizer, né, respeitando o meu posicionamento
da onde eu estou falando, enquanto vigilância em saúde, enquanto servidora municipal, enquanto enfermeira, depois dele montado, eu lamento que ele não seja utilizado, porque é uma estrutura fantástica. Plenamente com você. É uma estrutura fantástica, é uma capacidade de atendimento que nos daria uma tranquilidade, porque se hoje, mesmo com tudo que vimos, né, vem acontecendo, estamos dando conta de atender, né, se a gente tivesse, tomara que não precisasse, mas a gente teria uma retaguarda aí muito mais ampliada para dar suporte à região e até outras regiões, né, porque como ele é regulado, ele é único, ele poderia, inclusive, receber pessoas de outros municípios. Então, é bastante triste, né? Independente se foi uma opção lá no início, correta ou não, de ser um hospital de campanha ou não aplicar aquele recurso numa ampliação dentro do hospital municipal, que poderia ficar com uma estrutura incorporada e utilizada para o futuro, porque é uma deficiência que nós temos, né? Não é só do município de Friburgo, da região serrana. Da região. É do Estado, né? O número de leitos de CTI é muito pequeno, de CTI geral, né? Então, seria uma possibilidade. Mesmo assim, eu entendo que o município de Friburgo fez mais do que o papel de casa, né? Nós já ouvimos isso de setores de fiscalização, inclusive externos, que dizem isso. Friburgo está fazendo além do seu papel de casa quando ele amplia a capacidade de atendimento do Hospital Raul Sertã, né? Nos preocupa um pouco esse processo da flexibilização, porque nós tivemos muito do atendimento do hospital, de forma geral, diminuído em função do isolamento social. E agora, com a retomada, né, os acidentes podem voltar a acontecer em maior escala, os outros tipos de ocorrências que necessitam de leito hospitalar, que necessitam de leitos de terapia intensiva. Exatamente. Porém, hoje o hospital ele tem ainda uma capacidade de ampliação, se for necessário, para ampliar a sua ala Covid, leitos de internação de terapia intensiva. Então, independente do hospital de campanha sair ou não, o município vem dando conta do seu recado, dizendo que não é atribuição dele, né? Porque isso seria uma atribuição, até pelo aporte financeiro necessário. Nós temos uma outra questão, que ao final da última gestão, né, do nacional, a gente teve uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional, né, que paralisou o repasse financeiro, ele estagnou o repasse financeiro sem aumento desse repasse por muitos anos. Então, a gente começa já a sofrer essa questão nos municípios e aí vem essa pandemia para aumentar essa fragilidade, né? De toda forma, Fabíola, eu entendo que a tragédia se repete. Basta citar o Hospital de Oncologia, também conhecido como Hospital para Tratamento do Câncer, cujas obras estão paralisadas, estão se deteriorando e sendo submetidas a furtos frequentes, mostrando o desperdício do dinheiro público. Entendo que, da mesma forma, estes hospitais de campanha, cuja instituição que foi contratada para promover toda essa estrutura está já sendo devidamente arguída pelas autoridades judiciais, mostram o desprezo dos governos com a população, que é quem paga toda esta conta. Minha querida Fabíola, encerrando, estamos na reta final, para aqueles que têm alguma dúvida e querem entrar em contato para esclarecer qualquer indagação, como devem fazê-lo? Então, nós temos os nossos setores, né, da saúde no município, mas a gente hoje tem um grande canal de comunicação, que é o 160, né, 160, Disque 160, que é um telefone da Secretaria Estadual de Saúde e que a população pode recorrer, porque ele esclarece, tira dúvidas. E quando é um caso, né, que a pessoa está em dúvida se ela precisa procurar uma assistência ou não, dependendo do relato que ela faz, isso é retornado ao município, isso é repassado ao município, e aí a Subsecretaria de Atenção Básica, através das suas unidades de saúde, fazem contato com aquela pessoa e procede um atendimento necessário para a solução daquele caso. Então, é um veículo confiável, é um veículo que a gente recebe retorno, né, e que esclarece muitas dúvidas em relação ao coronavírus e todo o protocolo a ser realizado. Nesse momento, você observa no rodapé do seu monitor, que na minha época se chamava televisão, este número. Conforme a Fabíola disse, ele é da Secretaria Estadual de Saúde,
mas por ser confiável, ele encaminha todas essas demandas para aquele município respectivo que tenha que justamente tratar dessa questão. Então, entre em contato, 160. Fabiola Pena, antes de agradecer a sua presença, foi muito bom tê-la aqui, conhecê-la. Você é muito competente, muito profissional, conhece bastante da questão, fala muito bem, Obrigada. Discorre com didática. Eu quero remeter um beijo especial para a dona Maria Helena, também conhecida como mãe de Fabiola Pena, e que nesse momento certamente está de pé na sala da sua casa. Sensacional, não me contenho. Assistindo esta exuberante entrevista da sua filha, que retornará semana que vem. Dona Maria Helena, um beijo para a senhora, que Deus lhe proteja, lhe abençoe, lhe ilumine, sobretudo tendo Fabiola como sua filha, que se mostra muito solidária a estas causas sociais. Ela consegue aliar competência profissional com sensibilidade social. Foi um prazer. Vamos fazer uma pequena interrupção, porque temos muitos assuntos a tratar e aí teremos uma pauta mais definida, mais pontual para esclarecer a população. Certamente será um outro momento de levar informação que me parece ser, nesta circunstância, a melhor vacina. Muito bom. Eu espero que semana que vem a gente possa continuar anunciando, que a população continua colaborando conosco, né, que esse decreto cada vez mais se aproxima da bandeira verde, que é o nosso desejo. Exatamente. Né, e que a gente, mas para aqueles que ainda podem, que permaneçam em casa, que mantenham o isolamento, para que a gente possa dar conta da população poder retomar, a nossa economia poder retomar e a gente poder voltar a viver, mesmo que seja um novo normal. Certamente será. Muito bem, precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e Santa Rita de Cássia, a minha santa de devoção, conhecida como Santa Protetora das Causas Impossíveis. Entendo que, assim, precisamos sempre nos apegar às nossas fés e crenças, independentes de quaisquer que sejam, para que, sobretudo, os responsáveis por administrar toda esta situação sejam abençoados, iluminados e protegidos para o bem de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.